Glória a Deus. Amados, vamos então compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Eu gostaria de convidar você a se assentar, por favor, deixar só a movimentação dos servos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã a palavra que está aí na sua revista, e você também, provavelmente mais tarde, pode ouvi-la novamente nos nossos grupos e nas nossas mídias sociais. Eu queria falar dos exemplos da justiça própria. Nessa semana, na segunda semana de jejum, a partir de amanhã, entramos na nossa reta final. Alguém diz amém? Aleluia, última semana, aí o mês de outubro é um mês de muita comunhão, muita multiplicação de célula, muito churrasco, aleluia. Cadê os homens dessa igreja? Já sei, a primeira usina, quinta-feira, primeira usina, nós vamos fazer um churrasco lá no terraço. Reunião de homem é assim, irmão, aleluia, né? Compartilhamos a palavra e comendo carne e celebramos as coisas que Deus tem para fazer. Gostei dessa ideia. Bem, amados, então, nós vamos dar aqui alguns exemplos. E aí, quero que você me acompanhe aqui na projeção. Mateus capítulo 6 e versículo 24. Nós vamos compartilhar exemplos de homens de Deus na Bíblia, que eles tiveram experiências com a justiça própria. Experiências que levaram ao fracasso, mas experiências também que levaram a voltar para o propósito de Deus, que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quantos estão comigo? Eu queria te convidar a fechar os olhos e pedir para quem pode falar com você. Não é o pastor, é o Espírito Santo. Pede para ele falar ao seu coração com essa palavra, que ela seja alimento para nós, que ela seja espada, dividindo as coisas da alma, das coisas do Espírito, e que ela possa fazer morrer a nossa justiça própria. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, pedindo que o Espírito Santo fale conosco. Fale palavras espirituais que traduzam realidades no Espírito, para que cada um de nós seja suprido, alimentado e direcionado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Primeiro exemplo, e acredito que é um exemplo que todos nós teremos que enfrentar, é o exemplo de Judas. E aí, para ilustrar a escritura a respeito de Judas, você sabe, Judas foi alguém que andou com Jesus. Ele congregava na igreja de Jesus. E não foi ele que se convidou para ser discípulo de Jesus, foi o próprio Senhor que o convidou. Mas estando na congregação, ele não era da congregação. Estando no nosso meio, não era dos nossos, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Judas teve todas as oportunidades para abrir mão da justiça própria, mas não quis fazê-lo. Não quis. Reiteradas vezes, o Senhor Jesus deu a ele ocasião. E para você ver como é que Deus trata com dinheiro, hein? Deus deu para Judas a tesouraria, para mostrar para ele que Deus não se importava com o dinheiro, se importava com ele. E era a ocasião de Judas mudar de vida. Por quê? Porque várias vezes o Senhor deu a ele a oportunidade. Mas o que... Essa frase eu anotei aqui, está dentro da minha carteira, uma coisa que me intrigou essa semana. Vou abrir para você, não é o tema não. Jesus chamou Judas de amigo, mas chamou Pedro de Satanás. Lembra? Na ceia, que ele não ceiou, diga-se de passagem, Judas não ceiou, ele chegou e falou: amigo, o que tens para fazer, faz-o depressa. Você acha que Jesus está fazendo piadinha? Chamando de amigo, assim, a quem, ironicamente, zombando de Judas? Não, o nosso Senhor não faz isso. Tudo que ele fala para transmitir doxa, para transmitir graça. Para Pedro, ele falou, arreda Satanás. Mas para Judas, ele chamou de amigo. Guarda isso aí no seu coração e me ajuda a desenvolver. Então, a palavra de Deus,
ela fala da luta de Judas, e a luta de Judas é a nossa luta, porque nós vamos ter que enfrentar esse Senhor. Fala, dois senhores. Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um. Era o que Jesus falava para Judas: eu odeio tanto, entre aspas, o dinheiro, que eu deixo ele na mão do ladrão. Eu quero é você, Judas. Eu deixo na sua mão. Eu odeio esse negócio do dinheiro, nem lembro que ele existe, porque nunca precisou de orar por provisão, e o apóstolo Paulo também nunca orou: Senhor, aumenta as finanças da igreja, da empresa, da minha casa. Irmãos, como nós precisamos ser uma igreja de vencedores. Quantos querem ser vencedores aqui? Já somos vencedores em Cristo Jesus, mas precisamos de revelação, porque o dinheiro, fala o dinheiro, expõe a justiça própria. Você quer ver a justiça própria manifestar na nossa vida? Pisa no calo do dinheiro para você ver. Aí manifesta. Então se dedicará um, diga comigo, dedicará um. Essa semana conversei com um irmão da igreja e estava exortando ele amorosamente. Por quê? Porque ele estava se dedicando 18 horas ao trabalho e desapareceu da vida da igreja. Eu falei, irmão, eu preciso amorosamente te exortar. Você não é dos tais filhos de Mamon, você é filho de Deus. Você não é dos tais que conquista as coisas trabalhando mais e entrando em 2, 3 empregos. Não, você quer trabalhar 18 horas eventualmente? Trabalhe, mas não seja escravo do trabalho. Quantos estão me entendendo? Qual que é o fortificante da justiça própria? É quando esse Senhor aparece. Fala comigo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus filisteu da fertilidade. Ele era adorado nas colheitas. E sabe o que Mamon exigia dos seus súditos? Fala comigo, as primícias. Alguém já ouviu aqui nas escrituras um Deus pedir primícias? Já. O nosso Deus. Ele disse para Faraó: Israel é o meu primogênito, é a minha primícia. E Faraó falou: Israel é o meu escravo. E aí eles ficaram conversando a respeito de Israel. E eu já te disse, estão conversando a seu respeito nas regiões celestiais. E sabe que o teste de Judas é o nosso teste. O dinheiro expõe a justiça própria. E aí quando nós temos que lidar com ele, aí nós precisamos tomar uma decisão. A vida de Judas foi toda baseada no dinheiro. E eu quero te lembrar que ele estava no culto com Jesus diariamente. Alô? Diariamente ele estava envolvido, ouvindo pregação, vendo milagres sendo curado. Mas ele teve que enfrentar o Deus chamado Mamon. Não despreze esse Deus. Ele é poderoso. Ele é o único que o próprio Senhor Jesus coloca em suposto pé de igualdade. Sabemos que não é. Mas ele chamou de senhores. Quantos senhores? Ele não falou de 3, ou de 4, ou de 5. Ele falou 2. Então não brinca com Mamon. Ele domina você facilmente. Mas nessa manhã, os nossos olhos serão abertos. Pastor, quando é que Mamon me domina? É quando ele produz medo em você, Alex. Sabe quando aquela conta vai aproximando? Você vai ficando intimidado. Você fala, meu Deus, será que vai dar? Será que esse mês vai dar? Será que... Isso aí é Mamon querendo intimidar você. Deixa eu te contar o que Deus está fazendo. Ele está treinando a sua fé para coisas maiores. Você já percebeu que as pessoas falam, não fique com medo do cachorro não, porque o cachorro sente. Fareja quem está com medo, não é? Já viu esse ditado? Não sei se é verdade. Bom, é verdade sim, porque você encara, e aí você acha que o diabo não percebe quando um crente está com medo? Quando ele começa a recuar da fé, e aí ele vai chegando aquele boleto perto de você, e você vai dando um passo para trás. Ele chega o dia perto do cartão de crédito, você começa a clamar, misericórdia. Que misericórdia, filho? Você já recebeu graça, você tem graça em abundância, mas não percebeu. Ele está exercitando você para prosperar. Você vai aprender a lidar com dígitos maiores.
Se antes R$100 te assustava, você fica hoje de costas para ele. Você fala, eu vou avançar mais, eu vou subir para patamares maiores. Então, o dinheiro para a sua vida, que é crente, é um instrumento de generosidade. E não de avareza. Alô? Para o ímpio é instrumento de dominação. Para você é instrumento de servitude. Deus quer colocar mais na mão dos teus servos para prosperar mais o seu reino. Os irmãos creem nisso? Agora, como que ele lida com isso? Ele quer fazer conosco a prática da confiança. Ele vai confiando em nós, ele vai confiando recursos, pessoas, talentos, dons, e aguarda o que você vai fazer com aquilo. Ele confiou a Judas, e Judas roubou. Mas não é incrível que o Senhor Jesus ficou com o ladrão até o final? Até o final, para mostrar para o ladrão, eu te amo. Eu sei que você está roubando. Por que ele não fez nada, pastor? Porque ele não tinha prova, filho. Ele não tinha prova. Mas a Escritura diz que desde o princípio, ele sabia que era ladrão. Que gestor, hein? Que gestor para os irmãos aí, gestores, empresários. Você tem estômago para suportar tal coisa? Pastor, eu preciso suportar lá na minha empresa? Não, na empresa não precisa, mas na igreja precisa. Mas na igreja precisa. E não é só Judas não. Lá em Efésios o apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais, antes que a sua própria mão trabalhe. Ele está falando para os crentes. Então, lá fora não precisa. Lá fora na sua empresa, roubou, você demite. Mas na igreja é outro reino. Quem está me entendendo? Não, pastor, eu não suporto mentiroso, eu não suporto tarará, eu não suporto tal coisa. É mesmo? Você não suporta? Se não suporta, é porque ainda não se enxergou. Você precisa se enxergar. Porque eventualmente nós caímos na mesma armadilha. Diga, o dinheiro manifesta a justiça própria. Agora, sabe como é que Judas terminou a história dele? Suicidou-se. Judas era tão cheio de justiça própria, que ele disse o seguinte, eu vou resolver aqui. Quando ele percebeu que errou, que ele disse, traí sangue inocente, o que ele fez? Correu para Jesus? Não, correu para os credores. Quem deu dinheiro para ele, 30 moedas de prata. Com isso ele mostrou qual era a sua fonte. Ele errou com dinheiro e tentou resolver com o quê? Com dinheiro. Ele achou que o dinheiro podia resolver. Está aqui uma história para nós guardarmos. Essa história foi com ele, não precisa ser conosco, amém? Então quero te abençoar essa manhã. O seu problema não é resolvido com dinheiro. Já falei isso a respeito da sua prosperidade. Para você prosperar, você não precisa de dinheiro. Domingo passado aqui nesse púlpito, o pastor Paulo testemunhou lá da Grão Alimentos, que ele começou com poucos reais. E você vai ver a história desse homem, você vai ver a história dessa empresa. Só vai crescer e só vai prosperar. Segundo exemplo, é o exemplo de Saul. Outra coisa, a respeito de Judas, o suicida. Quem fica escravo do dinheiro é suicida. Eu quero falar mais isso para os homens. Eu vou fechar um parênteses aqui, porque na nossa usina eu quero compartilhar isso mais com os irmãos. O empresário ou o profissional liberal que escolhe as coisas, o pai de família, o estudante que escolhe a profissão, que toma decisão com base no dinheiro, ele é suicida. Ele vai trabalhar infeliz. Ele vai escolher os próximos 30 anos para ele aposentar infeliz. Porque ele escolheu da mesma maneira que Judas escolheu, com base no dinheiro. Você está entendendo agora o que é servir a dois senhores, sim ou não? É aquela história, na hora de eu decidir, eu corro para Jesus ou eu vou olhar lá a proposta comercial? Judas voltou para o dinheiro. Pedro correu para Jesus. A diferença entre os dois é essa. Ambos traíram Jesus. E Pedro
Parece que foi ainda mais forte. Mas na hora que ele viu que errou, um voltou para a sua base. Não, já sei como é que eu resolvo o problema. É com dinheiro. Eu peguei o dinheiro, eu devolvo o dinheiro. Nem os fariseus aceitaram o dinheiro de Judas. Que coisa, hein? E Jesus chamou o fariseu de filho do diabo. Nem o diabo aceitou a oferta que Judas quis dar. Tem oferta que nem o diabo aceita, irmão. Foi comprar o campo do oleiro, que era para enterro de indigente. E é lá que Judas está enterrado, porque era melhor nem ter nascido, como disse Jesus. Segundo exemplo, 1 Samuel capítulo 14 e versículo 47. Vou falar mais de Judas na usina. Fala para o homem que está do seu lado aí, vem para a usina. Mais uma coisa, eu que preciso falar isso, do suicida. Você fica com dozinha do suicida, né? Com peninha, tadinho, suicidou. O suicida é tão cheio de justiça própria, que ele fala assim, da minha vida dou conta eu. É o último estágio. Eu não estou aqui, cruel, né? Pisar a cana quebrada de alguém que foi lá e suicidou. Mas eu estou te mostrando que essa justiça humana, diz Tiago, não produz a justiça de Deus. A justiça humana é, tadinho. Essa é a justiça humana. A justiça de Deus é tão arrogante que ele resolve até a própria vida, né? Aí Deus não impede. Por que o cara pula lá, doutor, Deus não impede? Não dá ordem aos anjos que pega e pula. Porque esse é o extremo da independência humana. Não, o Senhor me deu a vida, mas eu mesmo é que tiro a vida. Fecha parênteses, vamos para Saul. Todos esses exemplos aconteceram para que eu e você pudéssemos ver e ser livres dele, amém? Então diga, eu sou servo de Deus, eu não sirvo a mamon. 1 Samuel 14, 47 e 48, projeta por gentileza, Saul. Saul, você sabe, rei de Israel, o povo de Israel quis copiar as nações. Deus queria andar com o povo, mas o povo não queria andar com Deus. Deus tirou o povo do Egito e foi conduzindo o povo até Canaã. Quando chegou aos pés do Monte Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava, pegava fogo, e quem tocasse o monte morria, até o animal. Aí naquela hora, o povo falou para Deus, não queremos andar com o Senhor, não queremos ouvir o Senhor, fale Moisés com o Senhor, não fale Deus conosco. Você tem ideia disso, irmão? Quando o homem fala não para Deus, assim, na cara. Aquela hora, mudou uma chave no relacionamento de Deus com o povo. Deus queria tabernacular com o seu povo, o qual ele voltará a fazer no fim dos tempos. Porque você sabe, você está querendo ir para o céu, né? Mas o céu está querendo vir para cá. A Nova Jerusalém é aqui. Você lê Apocalipse, você estuda conosco, você vai perceber. Então, Deus quer tabernacular com o povo. Ele falou, eu quero meu tabernáculo no meio do povo. Eu quero a minha arca no meio do povo. E o povo fala, não queremos não, põe um sacerdote. Aí o sacerdote vai lá e dá uma orada. E conta para nós o que ele ouviu. Aí o sacerdote vai lá, né, e faz algo com Deus e traz para nós pronto. Vê se não é isso que acontece aí fora. Né? Faz aí, pastor, uma oração forte que resolve todos os meus problemas, porque esse negócio de andar com Deus dá trabalho demais. Sabe quem introduziu isso? Saul. Saul falou, esse negócio de arca de Deus, esse negócio de buscar a presença de Deus, estou fora, o negócio é trabalhar, fazer guerra. E olha que ele foi um homem bem exitoso, ele organizou o reino, ele colocou os limites de Israel, ele afastou os filisteus, fez guerra contra os filisteus 40 anos. Mas o final dele foi igualzinho de Judas, suicida. Vou te contar por que Saul é um exemplo de justiça própria. Porque ele trocou a intimidade pela justiça própria. Ele trocou o trabalho pelo favor. Todas as vezes que eu e você trocamos favor por trabalho, nós caímos no erro de Saul. O erro de Saul ele desprezou a arca de Deus. Que me vale a arca se os filisteus estão chegando? Eu mesmo resolvo. Samuel, o profeta, falou, Saul espera 7 dias.
E aí eu venho, nós vamos sacrificar. E aí, você sabe da história, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele não esperou o profeta. E aí ele vem e fala, você sabe, Samuel, o povo estava me apertando aqui, indo embora, eu sacrifiquei. Olha aí, ele querendo resolver pelo esforço próprio, pela justiça própria. Mas ele tinha uma aparente humildade. Qual que é a aparente humildade de Saul? Não, eu estou aqui atrás das bagagens, eu não sou rei de Israel. Só que a coisa foi crescendo no coração dele. Fala comigo, merecimento é o ápice da justiça própria. Quando Davi chegou e matou o filisteu, Golias, as mulheres começaram a cantar. Saul matou os milhares, mas Davi 10 milhares. E aquela hora, no coração dele, ele resolveu matar Davi. Porque Davi simboliza a justiça de Deus, Saul simboliza a justiça do homem. Davi simboliza Cristo, dependência completa do Senhor para destruir o filisteu. Saul representa todo o esforço do bronze, do exército, do povo, da sua própria estratégia para ganhar a guerra. Fica 40 dias, 39 dias e não ganha a guerra. O jovenzinho de 17 anos chega lá e resolve sem nenhuma arma de soldado, só com uma pedrinha de pastor. Fala para o irmão que está do seu lado, você é sacerdote. Você ganha a guerra com um sacerdócio. Saul então desprezou a arca. E sabe o que ele falou? Manda matar os sacerdotes do Senhor. Essa coisa aí de líder, pastor, isso não serve para nada, isso é um bando de ignorante. Como já disseram alguns ministros aí, né? Isso não serve para nada, essa cultura evangélica é lixo. Olha, irmãos, nós estamos num momento realmente muito profético do nosso país. Você sabe que nas próximas semanas vamos eleger governadores, deputados e senadores e presidente. E há muitos pastores falando sobre isso, inclusive o pastor Aloysio e uma comunidade de pastores de grandes igrejas para apoiar o candidato aí Bolsonaro. Você é livre para votar em quem você quiser. Eu gostaria de dar a você apenas algumas recomendações, porque quando o rei que teme a Deus se levanta, a Bíblia diz que o povo é abençoado. Mas quando o ímpio governa, o povo perece. Pastor, você está mandando eu escolher alguém? Não. Eu estou pedindo para você fazer o que Saul não fez. Saul nem orou a respeito disso. Será que nós oramos a respeito disso? Ou nós fazemos como Saul fez com a arca? Eu não quero saber de política. Eu não quero saber de política, religião e nem futebol. Essas coisas não se discute. Onde você aprendeu esse ditado horroroso? É por causa desse ditado que a política cai na mão do diabo, que as pessoas matam lá no futebol e que pessoas não querem ver Cristo, nem a igreja, porque acham que são um bando de ignorantes, iletrados, que não têm capacidade ideológica, política, nem religiosa. Mas você tem a mente de Cristo. A sua análise é a mais lúcida, cristalina possível. Agora, não faça disso motivo de contenda e de discussão, porque isso é coisa de criança. Dê ao irmão a liberdade que ele tem em Cristo Jesus e também como cidadão. Mas eu quero te pedir hoje só uma coisa. Considera em oração, considera esse tema em conhecimento. Vai ouvir. Ah, não, eu não suporto esse negócio de propaganda eleitoral, eu não quero nem saber nada dos candidatos. Pois você está errado, equivocado, isso não ajuda em nada a cristandade e nem o nosso país. Isso é fazer o que Saul fez com a arca, é desprezar, porque isso tem poder direto para influenciar as nossas vidas. Tem ou não tem? O legislativo tem poder direto para influenciar essa reunião aqui que nós estamos nela. E alguns lugares que o povo ignorou esse poder que tem, hoje é um caos completo. Como é o caso, por exemplo, da Venezuela.
não pode nem se reunir, não pode comprar nada no supermercado, porque não tem. Então, em nome de Jesus Cristo, não faça o mesmo que Saul fez, não despreze a intimidade do Senhor, porque o Senhor quer abençoar o Brasil. O Senhor já está guardando o Brasil. Números capítulo 20, eu quero dar o exemplo de Moisés. Fala comigo, Moisés. Fala comigo, Judas, Saul, Moisés. Números capítulo 20, esse texto é extraordinário, e versículo 7 a 14. Eu vou resumir para você, para nós avançarmos. Moisés chega então, e ele agora vai falar a rocha. Deus fala para Moisés, o líder da nação, o servo de Deus, está conduzindo aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto, muita pressão, muita reclamação, por 10 vezes o povo quis voltar para o Egito. Moisés enfrentou rebelião dentro da sua própria casa, da sua irmã Miriam, enfrentou também do povo reclamando, dizendo que ele era um líder interesseiro. E aí chega agora em Números, capítulo 20, versículo 7 a 12, Moisés cai na justiça própria. Moisés é interessante porque ele representa os dois extremos da justiça própria. Quando ele começou, ele era tão cheio de si. Quando Deus o chamou, ele falou, eu resolvo. Pode deixar, Deus, eu resolvo. É para libertar o povo? Eu liberto na marra. Foi lá, matou o egípcio e enterrou. Aí Deus, para ensiná-lo que não era assim, deu para ele uma escola de 40 anos. Quantos anos? Você precisa dessa escola? Não, Moisés está aqui para você ler Moisés. Não foi isso que Jesus falou? Nunca leste Moisés? Então nós estamos lendo Moisés, vamos cair no erro dele? Então é o seguinte, vem cá. Obra de Deus é começada por Deus, é sustentada por Deus e o próprio Deus terminará. Você é só um convidado, amém? Somos só convidados a participar do banquete, da festa. Somos servos dele. Moisés não, Moisés forte, homem poderoso em palavras e em obras, no começo. Mas ele teve um impacto tão grande com a justiça própria, ele ficou gago. Você acha que a gagueira de Moisés era o quê? Trauma, filho. Ele ficou traumatizado. E aí ele teve que passar pelo deserto, 40 anos, para que você e eu não precisássemos passar. Fala, exemplos de justiça própria. Aí, qual que foi o erro de Moisés, chamado homem, lá no finalzinho, o homem mais manso da terra? Moisés cresceu em Deus, sim ou não? Moisés evoluiu no Senhor? A justiça própria estava sendo morta? Mas sabe o que me impressiona? Poucos segundos tiraram Moisés da terra prometida. Segundos! É o mesmo que acontece com você lá no trânsito. Poucos segundos. Pode acabar com sua vida. Pode acabar com sua vida, sua família. Pode. Poucos segundos lá na empresa. Pode acabar com sua vida, sua família. Poucos segundos de prazer da carne. Daqui a pouco vamos ver Davi. Pode acabar com o império do rei. Porque não tem tamanho de coisa para acabar. Não tem. Poucos minutos. Por isso não bata no peito dizendo, não, isso aí eu já venci. Esse pecado aí, pastor, ó, resolvido. Não, não diga isso, porque aquele que está de pé, ou aquele que pensa estar de pé, veja que não. Aí qual que é a experiência de Moisés? Deus falou com ele para ferir a rocha? Deus falou com ele para falar, porque Deus trabalha com palavra, Deus trabalha com a palavra criativa, Deus trabalha com doxa, era para transmitir glória para aqueles irmãos. Mas Moisés, eu acho interessante, isso, obrigado, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, e falai a rocha. Aí quando Moisés vai falar lá no 12, o que ele faz? Ele chega e fala um adjetivo, ei vós rebeldes. Deus xingou o povo dele de rebelde? Esse rebelde está por conta de quem? Cuidado, hein, líder? Quando você acrescenta adjetivos que Deus não acrescentou. Isso é perigoso. Cuidado quando você vai tratar lá com seu empregado, seu funcionário. Cuidado quando eu vou tratar aqui com você, pastor, e você com as ovelhas, para colocar adjetivos que Deus não colocou. Se você for colocar algum, coloque para transmitir glória.
Aí você está na linhagem de Jesus. Porque Jesus falou para Judas, amigo. Esse negócio está na minha cabeça, rapaz, vou ter que pregar sobre isso. Para Judas ele falou amigo, mas para Pedro ele falou diabo. Ele falou, amigo, o que tens que fazer, faça-o agora. Jesus não pode estar ironizando, ele não faz piadinha, ele só transmite glória. Então, se você for colocar algum adjetivo, é para transmitir doxa, glória, a oportunidade para o outro cair em si. Cair em si. É do tipo, amigo, você vai fazer isso mesmo? Como ele já estava resolvido, então o que você tem que fazer, faz agora. Faz agora. Mas aqui para Moisés ficou irado. Cuidado quando você fica irado. Fala para você mesmo assim agora, cuidado quando ficar irado. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. E aqui em Minas Gerais tem um negócio que eu vou falar para você. Meu amigo Rony Warley sabe disso. Lá na nossa região, a pessoa fala assim que o sangue talhou. Já viu isso? Fulano de tal, o sangue talhou. Aí você já sabe que deu problema. Deu ou não deu? E mineiro gosta de se orgulhar disso, pois você devia se envergonhar. Eu estou te falando que eu sou mineiro, Belo Horizontino, eu posso falar. Devia se envergonhar, o meu sangue talhou. Não, o sangue de Cristo já derramou para que você seja cheio de paciência. Vira a mão aqui para o pastor e abençoa o pastor, fala em nome de Jesus. É cheio de Deus, de paciência de Deus, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a Escritura. É assim que você é. Então para com esse orgulho cultural estúpido de dizer que isso é alguma vantagem, porque foi isso que tirou Moisés do propósito de Canaã. Eu não quero ficar fora de Canaã, eu quero chegar lá. Canaã é o propósito de Deus. Então, outro exemplo, Davi, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Moisés então transmitiu para o povo uma imagem muito errada de Deus, rebeldes. É isso que vocês querem então? Então vai beber a água até sair pelo ouvido. E ele bateu 2 vezes, e a Escritura diz que saíram muitas águas. Não é interessante que Deus deu o que ele falou que ia dar, mesmo que o líder tivesse errado. Copia isso aí. Às vezes você fica pensando, como é que o povo lá, não sei o que, na igreja tal, prospera, etc. É porque Deus vai dar o que Ele quer dar para o seu povo. Depois Ele resolve com os líderes. Está compreendendo? Porque Deus não está achando o seu povo rebelde. Ele até falou que ele era de dura serviço, né? Esse povo de dura serviço. Quem falou isso foi quem? Deus. Deus pode falar, você não pode falar. Deus pode, né? Mas nós não podemos. Por que não podemos? Porque somos co-herdeiros deles. Somos conservos deles. Quem está comigo em Davi agora? 1 Samuel capítulo 17 e versículo 34 até o 36. Nós temos aqui o exemplo de Davi. Moisés então, a ira, diga a ira. Judas, diga o dinheiro. Saul, diga a intimidade. E Davi, diga a carne. Cuidado com a carne, irmãos. Porque tem uma parte, entre aspas, boa da carne. Tiago diz que a justiça do homem não produz justiça de Deus. Mas justiça do homem produz justiça do homem. Não é verdade? Os tribunais aqui estão para isso. E é importante que os tenhamos. É necessária a justiça do homem. O problema é que quando nós queremos pegar a justiça do homem e aplicá-la a Deus, não funciona, diz Tiago. Como assim? É dizer para Deus, eu trabalhei, agora eu mereço receber. É um tal de reivindicar. Você sabe, né, Senhor? Quantos anos eu estou aqui servindo o Senhor? E até agora não me deste nem um cabrito para celebrar com os meus amigos. Você sabe, né, pastor? Quantos anos eu estou nessa igreja, sou fundador, e até agora não estou líder de célula. A justiça do homem não entra nos tribunais celestiais. Lá tem outra justiça. Diga, a justiça pela fé.
Agora, tem algo igualmente que não entra no céu, é a carne. Porque Deus encerrou o pecado aonde? Na carne. E essa carne não tem proveito algum. Você já descobriu isso ou não? Está na hora de descobrir que em mim, isto é, na minha carne, não habita algum tipo de bem? Você já enxergou isso ou tem que desenhar? Porque se tiver que desenhar, Deus vai desenhar, vai colocar bem assim, ó, o espelho para você. Vai ser um dia glorioso, quando eu e você enxergarmos que não tem bem nenhum. Você não é um pastor glorioso, um líder extraordinário, tudo que eu e você temos, chama graça de Deus. E quando você relaciona assim com o outro, você consegue compreendê-lo melhor. Aí quando ele erra, você está em paz, está ou não está? Porque isto é, na minha carne, e na carne, fala comigo, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus irmãos, do meu pastor, fala comigo, não tem bem algum. A árvore que estava lá no jardim era a árvore do conhecimento só do mal? Era a árvore do conhecimento e do mal. Deveria comer dela? Mas nós achamos que ainda tem alguma coisa de boa. A carne. Pastor, então eu não devo praticar o bem? Não, Tiago diz que se você não praticar o bem, você não conheceu a verdadeira religião. Se o irmão vem até você com fome e você dá a paz do Senhor para ele e manda ele embora, Tiago diz que você não é crente. Os irmãos estão comigo? Mas essa bondade que a Escritura se refere é a bondade da carne. Davi, ele achou que já estava bom, porque era um rei vitorioso, um general combatente, exitoso. E aí teve um dia que os reis saíram à guerra e ele falou, estou em outro nível. Não preciso mais desse negócio. Negócio de jejuar? Não, eu vivo na graça, né? Então não precisa jejuar mais? Negócio de ficar aí liderando, obra de Deus. Não, para que esforço? Não, eu estou em outro nível. Aí eu vou dar uma passeada no terraço. E aí ele não vigiou a carne. Diga comigo, orai e vigiai. Jesus falou isso para os discípulos quando eles estavam dormindo no Getsemane. Ele disse que a carne é fraca. Por isso você precisa orar e vigiar. Não, mas eu já venci, pastor. Esse negócio de palavrão, esse negócio de xingar os outros, que absurdo roubar, né? Vê se eu vou cair num negócio dele. Mentira! Nunca esqueço uma experiência. Estava uma irmã, né? Aí ela falou, fulano de tal mentiu, que coisa horrorosa. Jamais faria isso. Aí passou pouco tempinho, ela mentiu do meu lado. Aí como é amiga, né? Eu falei assim, amiga, você mentiu. Não, pastor, não menti não. Falei, mentiu? Olha o que você falou, não é assim, assado. Então, meus amados irmãos, guarda a vigilância da sua carne. Tem alguém comigo? E, para finalizar, penúltimo lugar, Elias. O que Davi fez? Davi não vigiou a carne. Vigia a sua carne, porque nela não tem bem nenhum. As irmãs aí vigiam os maridos vigiam as irmãs, aleluia, né, pastora Janaína? Sempre, tá vendo? Pastor, por que aqui na videira, né, fica falando aqui na oração, homem com homem, mulher com mulher? É para vigiar, varão, né? Porque nós conhecemos a nossa carne. Pastor, eu quero um aconselhamento com o senhor. A irmã? Não, por isso que tem pastora na igreja. Vai conversar com a pastora Janaína, as demais pastoras aqui. Não, mas eu quero conversar com o senhor. O que a irmã tem que conversar comigo que a minha esposa não pode ouvir? Aqui é assim, aleluia. É para vigiar a carne, não é verdade? Quantos irmãos estão entendendo? Então vamos para Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias é o medo. Fala comigo, Judas o dinheiro, Saul a intimidade, Moisés a ira, Davi a carne, Elias o medo. Elias em 1 Reis 17:1, ele enfrentou 400 profetas de Baal. Ele viveu num tempo muito ruim de Israel, e ele precisava mostrar para aquele povo quem era Deus. E você sabe,
Elias era tão destemido, tão ousado, que ele não teve medo de entrar na batalha. Mas quando uma mulher com um espírito poderoso, que é o espírito de Jezabel, se levantou, Elias ficou apavorado. Apavorado. Elias então, ele começou a sentir medo, preocupação, e começou a ter dúvida, e ele caiu lá na outra ponta da justiça própria. Um homem ousado aqui, dependente de Deus, claro, chegou e falou para Deus: não sobrou nenhum de Israel, só eu fiquei dos profetas. E Deus deu uma nele boa. Eu gosto da maneira como Deus responde. Quando alguém fala, você sabe que Provérbios diz que você responde o estúpido, né? O tolo, com uma tolice. Aí Deus pega e fala para ele assim: ei, eu reservei 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Você está achando que eu sei que é o cara aqui de Israel. Você é o último profeta do deserto. Tem 7.000 freguês. Como disse, você está no lucro. Vamos continuar ou não? Você vai ficar dentro dessa caverna aí. Agora tem uma coisa aqui que eu queria te abençoar. Elias, um homem ousado, servo de Deus, amém? Mas ele caiu na depressão. Todos os sintomas de Elias são sintomas de um depressivo. Ele entrou para dentro de uma caverna, um quarto escuro, né? Não queria conversar com ninguém. Ele comia uma refeição por dia, mesmo assim no bico de um corvo. Era muito que ele comia? Não. Então ele emagreceu, ele estava depressivo, não queria comer, percebe? Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Homens de Deus, mulheres de Deus, podem cair no erro que Elias caiu também. O medo. E o medo foi tão prolongado que gerou uma depressão. Não jogue pedra em alguém que está em depressão. Ajude ele a sair da caverna, porque o final da história vai ser glorioso. Mas Deus pode enviar você para tirar muitos da caverna nesses dias. Então, é uma questão, pastor, mas tadinho do irmão que está lá, né, na depressão. Não, essa atitude não honra a Deus, porque não foi assim que Deus tratou Elias. Elias veio com uma falsa modéstia para cima de Deus, uma falsa piedade. Só eu que sobrei dos profetas. Falou: rapaz, tem mais 7.000. É o seguinte, vamos, sai dessa caverna. O que Deus fez com Elias? Botou Elias para andar. Ele ia caminhar 40 dias, deu uma refeição caprichada para ele, que nós vamos fazer semana que vem, diga aleluia. E aí botou ele para andar. Vamos andar, Elias. Os irmãos estão entendendo? É o processo de Deus para curar medo e depressão. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí o medo tirou o sobrenatural de Elias. O medo acabou com aquela fé ousada de Elias, porque ele colocou o foco na Jezabel. Quando você coloca o foco, ei marido, na sua mulher, você vai ficar igualzinho a Elias. Rapaz, você vai morrer de medo. Que isso, pastor? Está amarrado, é nós os homens. Não, é desde Adão, passando por Abraão, indo para Elias, Moisés. A Zípora, mulher de Moisés, falou uma linha nas escrituras. Moisés, quais que Deus mata Moisés? Não é? A Zípora, mulher de Moisés. Então, você vê lá, Batseba, você vê... Irmãs, por isso nós temos culto de mulheres, para as mulheres cada vez mais ser cheias do Espírito Santo. Você não sabe o poder que você tem não, irmã. Adão, você sabe qual que foi o erro de Adão? Ele amou mais a Eva do que a Deus. Não foi? Ele falou: amorzinho, come. Quando o amorzinho faz uma coisa para você comer e você não come, meu irmão, o que acontece lá na sua casa? Eu preparei aqui o dia inteiro e fiz essas... Vamos falar de comida, aleluia, está chegando a hora. Eu fiz essa carne para você, e eu fiz essa rodia de pudim aqui para você. Aí você fala: rodia, eu fui lá em Goiás e voltei agora. Aí você fala: hoje eu vou oferecer ao Senhor. Faz isso não, irmão, oferece outra coisa ao Senhor. Nem que você fique uma semana sem comer, mas come esse abençoado, esse pudim. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, o que você está querendo dizer? Que minha mulher é Jezabeia? Não, eu estou querendo dizer que você é profeta, coloca o foco no lugar certo.
o foco no lugar certo, não é agradar aqui, fazer do meu propósito de vida. Eu tenho uma ojeriza desse negócio de escrever, minha família, minha vida. Pois não é minha família, minha vida, é Cristo é que é minha vida. Não é minha família, não é minha mulher, não é meus meninos, não é nem você. Minha vida é Cristo. É essa que é minha vida, porque quando a minha vida se manifestar, sereis manifestos com Ele em glória. Mas aí o que o profeta fez? Não, é Jezabel que é o foco agora. Ele errou o foco, ele matou lá 430 profetas de Baal, agora é para você não desprezar, viu? Não despreze, minha irmã, a autoridade poderosa que Deus te deu. Ela pode repreender reis e profetas, e colocar homens de Deus lá dentro de uma caverna. O propósito das irmãs é abençoar, amém? E por último, Pedro fala comigo assim, sinceramente enganado. Você já cogitou a possibilidade de que nem sempre, e talvez a maioria das vezes, você não está certo? A nossa opinião não é a opinião que vai contar. E todas as vezes, talvez, que não sai do jeito que eu gostaria, com a minha opinião aceita, o que a justiça própria faz? Fala comigo, manifesta. Pedro então, servo de Deus, Pedro é daquele tipo assim, eu sou franco, o que eu tenho, o que eu penso, eu falo é na hora. Eu sou sincero, eu falo é na cara. A Bíblia tem um nome para isso, chama de tolo essa pessoa. Porque tolo é o que fala precipitado. É o que fala o que vem à cabeça. Porque você sabe, nem tudo que vem à cabeça é para falar. Tem coisa que vem à cabeça é para repreender. Alô, tem alguém aí? Não, eu sou sincero. Eu sou atirado. Aí Pedro vai, ele acerta. Mas ele erra demais da conta. Aí numa dessas ele vem para Jesus e fala, todos podem te trair, mas eu sou top, eu Jesus, eu não te traio. Olha aí, vê se, como é que é o nome disso? Isso é cheio de justiça própria, mas ele também anda sobre as águas, né? A ousadia tem as suas vantagens, mas ela também colhe as suas tolices. Então, não seja sinceramente errado. Não faça como Pedro fez, não ande na força própria, porque quando o Senhor Jesus, ele se manifestou aos seus discípulos, ele disse, manda dizer a eles e a Pedro. Ele incluiu Pedro, porque Pedro estava destruído emocionalmente, porque ele não sabia lidar com o fracasso. Alô? Eu creio que Deus quer também nos ensinar quando fracassamos, quando a sua opinião ficou comprovadamente equivocada, quando você comprou e não deu certo, apostou e perdeu, não é? Não estou falando apostou na loteria e perdeu não, viu irmão? Entenda aí a linguagem. Quando você falou, vai dar certo esse negócio e não deu, você falou, colocou todas lá a sua expectativa e não funcionou. Você já aprendeu a lidar com o fracasso e reconhecer que é um tempo de Deus para trabalhar com a nossa justiça própria? Fique de pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Você está muito calado. Você está muito calado. Deve ser porque você está abençoado. Deve ser porque Cristo está falando ao nosso coração. Tempo de jejum é assim mesmo, é um tempo de reflexão. Mas não é um tempo de acusação. Todos estes exemplos, diz Pedro, é para a nossa edificação e ensino. Eles estão nas Escrituras para nos abençoar. Eu te recomendo a fazer algo agora. Se algum desses exemplos parece com a sua história ou parece com você, é hora de nós orarmos. É hora de nós falarmos com o Senhor. Senhor, talvez você estava no caminho de Judas, que é o problema com o dinheiro. Você está enfrentando Mamon e Mamon está deixando você intimidado. Ou quem sabe,
já deixou a intimidade, né, com Jesus de lado. Um irmão, essa semana também, conversando com ele, falou: pastor, tinha longos anos que eu não jejuava. É um problema de intimidade. Abraão, na verdade, Abraão era um homem justo, que vivia pela fé. Abraão, ele, quando chegou diante do desafio, ele mentiu. E ele não mentiu, não foi só uma vez, não. Ele mentiu algumas vezes. Nas escrituras estão registradas pelo menos 2 ou 3 vezes. Pastor, mas e aí? Quando você der uma recaída, como Abraão deu, você continua sendo filho de Deus. Mas a justiça própria levanta e fala: para você não tem jeito mais. Acabou. Moisés, você sabe, nos ensina a respeito da ira. Irai-vos, mas não pequeis, diz Efésios. Você tem o direito de ficar nervoso, só não tem o direito de pecar. Não deixe o desejo carnal de Davi suscitar a sua justiça própria. E nem também o medo de Elias, muito menos o orgulho de Pedro, de sempre achar que está certo, que tem a melhor opinião, que tem a melhor palavra. Eu queria te convidar, enquanto os irmãos ministram aqui, a orar e entregar para o Senhor mais essa semana de jejum. Fale com Deus agora, nesses exemplos de justiça própria. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. O Senhor. E poder te contemplar. Contemple o Senhor. Fale com Ele agora. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. O Senhor está planejando a maneira de te abençoar. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Oh, aleluia! Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Coloque a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar esse descanso que procede da fé. Oh, deixa o Espírito refrigerar a sua alma, liberando vida de Deus, graça do Senhor. Declare. Só quero ver você. Veja o Senhor. Veja o Senhor. Ver você. Veja o Senhor. Só quero ver você. Oh, aleluia. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero Cristo! ver você. Só quero ver você. Veja o Senhor! Só quero ver você. E a sua justiça. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é
que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Aleluia. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? Eles veem o Senhor. O que é que Eles os veem o Senhor. anjos vêm, que os fazem cantar Eles veem o Senhor. Veja o Senhor. O que é que os anjos Veja o vêm, Senhor. que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Aleluia. Santo. Santo, declare isso. Santo. Deus poderoso. Ele é santo. 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 Deus poderoso. Sede santos, pois é santo. Santo. Ele é poderoso. Santo. Ele é poderoso. Deus poderoso. E Ele vai fazer infinitamente mais. Santo. Infinitamente mais. Santo. E Deus poderoso. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Ele é santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O Ramanaga Sore Manamanaga Shere Balabanamanamanama. Do meu Criador, quero olhar nos olhos daquele que primeiro me amou. Olha pra Ele, olha pra Ele, olha pra Ele. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Olha pra Ele, olha pra Ele, olha pra Ele. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Levante as suas mãos. Eu sinto o refrigério da parte de Deus vindo sobre nós. Eu sinto o refrigério da parte do Senhor vindo sobre nós nessa semana. O Senhor tem refrigério para o seu povo. O Senhor tem refrigério para você, meu irmão, e para a sua casa. Vamos olhar para Ele. Vamos olhar para Ele. Vamos olhar para Cristo. Não vamos olhar para as nossas necessidades. Não vamos olhar para a nossa justiça. Não vamos olhar para os nossos adversários. Vamos colocar os nossos olhos fitos nele. Fitos nele. É isso que vai trazer tudo que precisamos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu decido olhar para Ele e para a sua justiça. Cristo é a justiça de Deus, e eu estou embasado na justiça de Deus. Eu movo em fé, e essa fé vai me prosperar, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Celebre ao Senhor.